Então, o Evangelho de hoje, eu vou ler aqui um pequeno trecho também da Bíblia Navarra. Perdão. É muito rico aqui o comentário, por isso eu quero ler um pequeno trecho desse comentário, onde Santo Agostinho, né, ele vai falando sobre essa explicação. E outros santos também. Vai dizendo o seguinte: o Senhor é o bom samaritano. O homem assaltado pelos ladrões é Adão, origem e figura de toda a humanidade caída, levado por essa compaixão e misericórdia. O bom samaritano desce à terra para curar as chagas do homem, fazendo dessas chagas as suas próprias chagas. Aí cita Isaías 53:4, Mateus 8:18. Assim, em mais de uma ocasião, vemos como Jesus se compadece e se comove diante do sofrimento do homem. Com efeito, diz São João, nisto se demonstrou o amor de Deus para conosco, em que enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele tenhamos a vida. E nisto consiste o seu amor, que não é porque nós tenhamos amado a Deus, mas porque ele nos amou primeiro a nós, e enviou o seu Filho para ser vítima de propiação pelos nossos pecados. Esta parábola deixa claro quem é o nosso próximo. Quem quer que esteja perto de nós, sem distinção alguma de raça, de amizade e outras coisas, e necessite da nossa ajuda, de igual modo fica claro como há que amar o próximo, tendo misericórdia com ele, compadecendo-nos da sua necessidade espiritual ou corporal. E esta disposição tem de ser eficaz, concreta, ela deve manifestar-se. E aqui é interessante que quando o homem pergunta quem é o meu próximo, perdão, Jesus ele conta essa parábola, e sem dúvida para os judeus era um susto, né? Porque o caminho que Jesus vai fazendo para falar sobre tinha um sacerdote, um levita, depois poderia falar que tinha um israelita fiel, teria um homem piedoso, né? Um homem temente a Deus, mas fala logo de um samaritano. E isso é algo provocativo, né? Também Jesus, ele faz a pergunta, como lês? Porque aquele homem era um doutor da lei. Perguntar para um doutor da lei como é que ele lê, né? Para dizer assim, você está lendo. Você que é um especialista em lei, você que a sua vida é em função disso. Como é que você compreende aquilo que você lê e que a sua vida é em função disso, né? E é um questionamento que deve ressoar em nós. Como é que nós temos dado sentido às coisas mais corriqueiras que nós fazemos? Aqui, para esse especialista em leis, a familiaridade com as Escrituras era uma coisa corriqueira. Só que no lugar disso ganhar profundidade dentro dele, foi se tornando algo mais banal, apenas mais técnico. E às vezes nós podemos também na nossa vida pessoal transformar as coisas mais importantes, como a nossa família, a relação com os pais, com os irmãos, com o grupo de oração, com o pároco, com os amigos, com tantas outras pessoas que Deus nos deu como missão pessoal, transformar em uma relação técnica. Às vezes a sua profissão é uma profissão que é instrumento de salvação e de santificação para os teus alunos, para aqueles que Deus te confiou naquela profissão específica, até mesmo para quem é um pedreiro,
para quem é um gari, todos os detalhes ali é uma missão que ajuda o outro no processo de amizade com Deus. Por exemplo, tem uma história onde uma mulher limpava muito bem a igreja. E um homem, um certo dia, entra na igreja e ele vê a igreja tão bem limpa e ele falou assim: que igreja limpa! Essa igreja é tão limpa que me dá vontade de adorar a Deus. Ou seja, aquela mulher tinha um zelo tão grande, um cuidado tão grande pela igreja, que o homem olhou assim: essa igreja é tão limpa e eu sou tão sujo. Ou seja, a gente precisa fazer as coisas mais corriqueiras do nosso dia a dia, o limpar um banheiro, arrumar a cama, cuidar do filho, trocar a fralda, com um olhar sobrenatural, não apenas como uma coisa qualquer. Tem que ter um olhar de Deus sobre essas coisas. E esse homem perdeu o olhar sobrenatural sobre o seu próximo. Esses homens começaram a ver o próximo apenas como alguém que eu cumpro a lei ou não cumpro a lei. Eu devo ou não devo. Eu posso ou não posso. Cuidado para a gente não viver isso. O outro custou o sangue de Cristo. O outro que você despreza, que eu desprezo, custou o preço do sangue de Cristo. O outro que você e eu falamos mal, custou o preço do sangue de Cristo. Então, nos convertamos e peçamos ao Senhor um coração puro, um coração que perdoa, um coração que valoriza o outro. Por mais que ele seja fraco, pecador, miserável, nós também somos. Que Deus nos converta e nos dê um coração reto, um coração com um olhar de fé, um olhar sobrenatural. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.